Lambança, erros grotescos de arbitragem e Felipe Coutinho dando show em campo. É isso que você vai ver nesse vídeo, mas já fica com essa foto aí, vamos começar por ela, porque esse foi um dos erros grotescos que tiveram de arbitragem no jogo de ontem. Essa entrada do jogador Rezende em cima do Felipe Coutinho, acima do tornozelo, quase que no meio da canela, a tempo de quebrar a perna do jogador do Vasco. O juiz viu no VAR e o juiz não deu o cartão vermelho, sendo que é uma jogada passível de cartão vermelho, por levar perigo ao físico do jogador do Vasco. O que você acha desse? O que você achou dessa entrada aí? Achou polêmica? Não achou expulsão? Achou expulsão? Fala comigo aí, vamos conversar nos comentários, que esse é um dos temas do vídeo de hoje. E pra quem não sabe, né, esse jogo valeu pela 16ª rodada, uma rodada que tinha sido adiada e funcionou ontem, né? Vasco e Bahia, Vasco ganhou de 3-1 de virada, com o último gol sendo contra. O jogo ontem começou bastante equilibrado. O time do Bahia ele veio com a proposta de contra-ataque, né? Uma proposta de transição rápida. E o Fernando Diniz veio com a proposta que eles vira e mexe e vem, né? Que é aquela proposta de marcação-pressão para forçar o erro do adversário e o Vasco ter a vantagem para poder fazer os gols, para poder ir pro ataque. E foi isso que aconteceu. Ontem o jogo começou bastante equilibrado e aos 22 minutos já aconteceu essa polêmica aí do Felipe Coutinho, que o jogador Rezende deu essa entrada criminosa e não tinha nem o que discutir, né? Não tinha nem o que discutir na entrada dessa. Assim, é incrível como contra o Vasco as coisas não funcionam, né? Na verdade, eu não vou nem reclamar que é contra o Vasco, porque a arbitragem brasileira em si, em todos os jogos, estão havendo coisas, assim, grotescas. Comembol também, né? Teve o jogo do Flamengo aí, eu não sou nem flamenguista, que expulsaram o Plata e viram que foi um erro e agora e aí anularam a expulsão e o Plata vai jogar no próximo jogo aí do Flamengo contra o Estudiantes. Então, assim, a arbitragem da América do Sul, né? A arbitragem nossa aqui tá muito ruim, tá uma defasagem absurda. É inconcebível uma entrada dessa aí, o juiz não mostrar um cartão vermelho pro jogador. E eu tenho até a parte do vídeo aqui, ó, bem rápido. Olha, cara, olha isso aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Cara, é absurdo. Olha isso, no tornozelo. Ó, ó, de trás, ó. Olha isso, tá louco, velho. Que isso. Olha isso aqui. Olha essa bola. Não, tá louco, velho. Não, o juiz não dá uma expulsão dessa, é bagulho de louco. Então, assim, é complicado, né? A arbitragem brasileira, ela tem estado muito em defasagem, assim, a gente precisa, a CBF precisa rever muito o treinamento dos árbitros, ver o que tá acontecendo, porque não tá fácil para os clubes brasileiros. E é claro que um vai ser mais prejudicado que o outro e vice-versa, mas a arbitragem em si tá muito ruim, a arbitragem brasileira, e a CBF precisa ver isso com muita urgência. E depois dessa polêmica, né, aos 30 minutos de jogo, mais uma vez a zaga do Vasco faz o que ela gosta de fazer melhor, que é o quê? Servir iFood, né? Entregar para o time adversário. Nesse lance, o Hugo Moura toca a bola pro Lucas Freitas e o Lucas Freitas vai devolver. Devolve uma bola quadrada, assim, quadrada pro Hugo Moura. O Hugo Moura vai tentar e ele ainda escorrega e ele tenta alcançar a bola, não consegue. O jogador do Bahia se aproveita, o Sanabria, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o erro do Vasco. A bola sobra quicando, o Léo Jardim ainda vem para tentar tirar e ele só encobre o Léo Jardim. Foi um lance assim grotesco, muito grotesco. Olha isso, tocou, Lucas Freitas devolveu mal, roubou a bola e fez o gol, infelizmente. E, cara, é difícil, né, ser vascaíno nessas horas, né? O que você vascaíno pensou quando aconteceu isso aos 30 minutos de jogo? Fala pra mim. Deixa aqui nos comentários. Se você chegou nessa parte do vídeo, deixa nos comentários o que você pensou.
Eu pensei o que eu pensei contra o Flamengo, né? Quando o Vasco tomou o gol. Deu ruim. Deu ruim. Mas o time do Vasco conseguiu segurar, transicionou bem. E aconteceu algo um pouco mais pra frente no jogo que condicionou. Sim, o Vasco jogou bem. Jogou até que bem. Mas a expulsão, né, que teve aos 36 minutos condicionou a vitória do Vasco, né? Condicionou com certeza. Foi uma cotovelada, né, do Jean Lucas, né, que atualmente foi para a seleção brasileira. Excelente jogador, mas ali ele deu para ver que ele deu uma exagerada e deu uma cotovelada no jogador do Vasco e acabou sendo expulso ali aos 36 minutos. E aí, a partir dessa expulsão, né, o jogo condicionou pro Vasco. E nos acréscimos do primeiro tempo, tivemos aquele cruzamento do Cuesta. E o Felipe Coutinho aproveitou, né? A bola quicou na área, ninguém marcou, ele entrou no meio dos zagueiros e fez o gol. A gente vai ver aqui bem rápido também o gol do Felipe Coutinho. Vamos lá, vamos ver o gol do Felipe Coutinho aqui bem rápido. E foi esse. Cruzamento na área, a bola quicou, Felipe Coutinho cabeceou e fez o gol. O primeiro gol do Vasco no jogo de ontem, 1-1. E o Felipe Coutinho não fez só aquele gol, né? O que o Felipe Coutinho jogou nesse jogo hoje tá de brincadeira. Tá de brincadeira que o Felipe Coutinho jogou nesse jogo. E muitos estão dizendo até Felipe Coutinho seleção brasileira. Será, galera? Felipe Coutinho na seleção? Eu acho que é muito cedo pra falar isso, né? O Felipe Coutinho, ele, embora ele esteja vindo, né, regularmente, jogando bem nos jogos e tal, depois de muitas lesões, depois de uns anos aí bem abaixo de Felipe Coutinho, ele tem vindo bem nos jogos e mas eu acho que ainda é muito cedo pra falar em seleção brasileira, porque a seleção brasileira precisa estar em muito alto nível e eu não sei se a seleção precisa dele, né? Porque a camisa 10 da seleção tem alguns aí. Mas é aquele papo, né? Que eu ouvi algumas pessoas falando já. O Neymar, se o Neymar tivesse jogando com o Felipe Coutinho tá jogando, o Neymar tinha sido chamado pra seleção. Antes do primeiro tempo terminar, o Vasco ainda teve uma chance claríssima de meter mais um gol, só que o goleiro tirou, o goleiro fez uma defesaça, o goleiro do Bahia. E o jogo mudou de figura, né? O Vasco veio pro segundo tempo com a mesma postura do primeiro, pressionando a saída de bola, pressionando o time do Bahia. E o que aconteceu? Aos 15 minutos, teve o lance do segundo gol do Vasco, que foi um cruzamento também na área, é uma jogada fortíssima do Vasco, mas quem cabeceou foi o Puma Rodrigues, baixinho Puma Rodrigues, mas ele conseguiu cabecear e ele fez o gol do Vasco, ó, cruzamento, Puma Rodrigues, cabeceou no canto direito do goleiro e fez o gol. E o Vasco vira o jogo, né? O Vasco é o time da virada. E o jogo começou a ser condicionado ali depois da expulsão. O Vasco fez um. E aí, aos 15 minutos, né? O Vasco faz esse gol. E aí, depois desse gol, o Bahia se fechou, né? Tava em desvantagem. Tentou continuar na transição rápida ali. Se fechou mais. Só que não aguentou a pressão. E aos 31 minutos, o Vasco pegou um contra-ataque. Abriu na direita pro Verratti. Verratti tentou tocar pro meio. O Luciano Juba foi tentar cortar a bola, mas a bola encobriu o goleiro do Bahia. E o Vasco assim fez o seu terceiro gol. E eu tenho o terceiro gol aqui também, que foi uma transição bem rápida do Vasco até. Vou botar aqui pra gente assistir muito rápida. Ó, roubada de bola, toque errado, tocou pro meio. Abriu pro Verratti, Verratti tentou cruzar, Luciano Juba cortou, encobriu o goleiro e gol do Vasco. E assim o Vasco fez o seu terceiro gol. Assim, o Vasco teve uma atuação muito boa ontem. Eu gostei. Eu gostei do que o Vasco apresentou ontem. Embora não tenha jogado lá essas coisas também, mas eu gostei do que o Vasco apresentou contra o Flamengo. Eu tô sentindo que o Vasco tá sendo um outro Vasco, embora esses erros na zaga aí me deixam preocupado, porque tem jogos que no Campeonato Brasileiro aí que o Vasco perdeu, por quê? Porque o Vasco deu gol pros seus adversários
E isso não pode acontecer num time profissional, uma zaga fazer isso num time profissional, num time que quer vencer, num time que quer voltar a ser campeão, que o Vasco já não é há muito tempo. A gente não pode deixar isso acontecer. Fernando Diniz ficou bolado lá depois do primeiro gol. E o time do Vasco, se quiser sair dessa situação, que eu acho que vai sair tranquilo, abriu 5 pontos do primeiro da zona do rebaixamento. Vasco com essa vitória, que foi uma vitória excelente pro Vasco. Foi a 27 pontos, enquanto o primeiro da zona do rebaixamento ali tá com 22. Eu vou colocar a tabela aqui pra gente ver também. E também vou botar os dados do jogo, galera. Os dados do jogo foram esses aqui, ó. Olha os dados do jogo. O time do Vasco chutou 19 vezes contra 9 do Bahia. 6 acertaram no gol com 3 gols. 3 sendo convertidos, né? 3 contra 3 do Bahia. Posse de bola 67-33. Vasco trocou mais de 500 passes contra 256 do Bahia. 89% da precisão dos passes. Vasco fez bastante falta. O Bahia fez só 13. Teve 2 cartões amarelos pro Bahia. 1 vermelho, sendo que era para ser 2 vermelhos pro Bahia no jogo de ontem. Enfim, são coisas do futebol, né? A nossa arbitragem, infelizmente, está em muita defasagem. Um impedimento para cada lado. O Vasco teve vários escanteios, né? E aí a tabela também do Brasileirão atualmente. Com essa vitória do Vasco, o Vasco subiu para 13º lugar, atrás do Ceará, com 1 pontinho, né? Atrás do Ceará. Vasco ganhando mais uma e os seus adversários à frente dando mole, o Vasco já pode subir para 10º ou 9º, porque o Vasco vai para 27, 30 pontos. O Vasco consegue subir para 10º ali no lugar do Corinthians, se o Corinthians e o Grêmio perderem, o Ceará também, né? É bem difícil isso acontecer, mas se o Vasco ganhar mais um jogo semana que vem, o Vasco vai subir bem aí nessa tabela. Isso mostra o quão o Campeonato Brasileiro é disputado, né? Uma vitória do Vasco tirou o Vasco de lá, quase na zona do rebaixamento, e já botou o Vasco com possibilidade de já chegar em 10º. Se ganhar mais uma, 2, já pode estar em 8º. Então, assim, o Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato muito disputado e todo cuidado é pouco. E o time do Bahia, com essa derrota, continua ali em 6º com 37 pontos. E o Bahia, ele já vinha, né, de uma semana muito ruim, já vinha de uns jogos muito ruins. Então, assim, o Bahia, a última vitória do Bahia foi há 4 rodadas atrás. Então, o Bahia aí, ó, ganhou uma, perdeu 2, empatou e agora perdeu mais uma pro Vasco. O time do Vasco vem de uma derrota, uma vitória, 2 empates e agora mais uma vitória. Então, o time do Vasco, embora tenha empatado as 2 últimas, o time do Vasco vem de grandes resultados, porque o empate com o Flamengo não foi um resultado ruim, dadas as circunstâncias e dados o que o Flamengo tem de elenco ali, o Vasco conseguiu se comportar bem contra o time do Flamengo e teve um grande resultado aí nesse domingo que passou. O que você achou do jogo do Vasco de ontem? Vasco e Bahia. Se você é vascão, deixa aí nos comentários o que você achou. Se você não é vascão também, mas curte futebol, curte esse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, porque eu vou falar aqui, não só de Vasco, galera, eu vou falar aqui do Flamengo, vou falar de rodada do Botafogo, vou falar de rodada de outros times também. Mas é isso, o ponto principal desse vídeo foi aquela lambança da zaga do Vasco, os erros grotescos de arbitragens, né? Teve esses 2 lances, né? Um lance do Rezende, com o Felipe Coutinho, que era para ter sido expulso. Teve o lance da cotovelada, do Jean Lucas. Teve um outro lance também, né? Do Sanabria no Puma Rodrigues, aí que teve também bastante polêmica. Cara, a falta de critério, né, dos árbitros, do VAR, do nosso campeonato é algo de se envergonhar, infelizmente. E a gente precisa rever isso, né? A CBF precisa rever urgentemente isso, senão times vão continuar sendo prejudicados aí, não só o Vasco, né? E aí, o que você achou desse vídeo? O que você achou desse jogo do Vasco e do Bahia? Deixa nos comentários, curte, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui!